A figura representa uma espira parcialmente dentro de um campo magnético e está entrando nele. Tomando como referência os eixos x e y, determine o sentido da força magnética atuando no lado NP. Se ela estiver no plano x, y, tal que, bom, primeiro na letra A, ela vai estar saindo do campo, né? Então, se a espira está saindo, né, se o camarada está puxando a espira para a esquerda, o que vai estar acontecendo? Bom, o campo magnético entrante aqui nessa região da espira vai estar diminuindo, né? Você vai estar diminuindo a quantidade, o fluxo magnético nessa direção, né? Então, a corrente gerada no fio vai ser tal que ela aumente esse campo magnético que está diminuindo, né? Então, qual é o sentido que eu devo orientar aí a corrente? Nesse sentido ou nesse sentido aqui, olhando para NP, né? Então, eu quero gerar uma corrente que aumente o campo magnético nessa região. Então, lembrando da regra da mão direita para correntes, então o que eu tenho que fazer é orientar a minha corrente nesse sentido. Por quê? Porque quando a corrente está orientada nesse sentido, ela vai gerar um campo magnético entrante no lado esquerdo e sainte no lado direito. É só lembrar aí da regra da mão direita para a corrente, né? Então, se a corrente gerada for nesse sentido, ela vai estar aumentando um campo que está diminuindo, né? Ou seja, ela está se opondo à variação. Então, essa é a sacada. Então, beleza, já determinei qual é a direção da corrente. Então, agora, pela regra da mão direita, eu consigo determinar a direção da força magnética gerada. Então, de novo, pega seus 4 dedos, eles são a direção do vetor campo magnético que está entrando no plano da figura, aponta o seu polegar no sentido da corrente e você vai perceber que a palma da sua mão vai estar apontando para a direita, no sentido aí do vetor x. Tá? Então, esse é o sentido da força magnética que vai aparecer. Agora, se o camarada entrar aí, né, se ele empurrar a espira para dentro do campo, da região onde tem campo magnético, o que vai estar acontecendo? Cada vez mais vetores de campo magnético vão estar sendo abraçados, né? Ele vai estar abraçando cada vez mais. Ou seja, o campo vai estar crescendo na direção entrante. Então a corrente ela vai ser gerada de maneira que ela diminua essa quantidade de campo magnético que está entrando, né? Então, para que isso aconteça, é claro, a corrente tem que estar no sentido oposto, né? Então, você pode confirmar isso, de novo, pela regra da mão direita para a corrente, que vai gerar, então, um campo magnético sainte do lado esquerdo e entrante do lado direito. Então, é claro, né, que se agora a gente inverteu a direção da corrente, a gente vai estar também invertendo a direção da força. Então, a força magnética vai estar nesse sentido. E se toda a espira já estiver mergulhada na direção de campo magnético, a gente não vai estar aumentando nem diminuindo o campo magnético. Então, se a força eletromotriz induzida depende, né, do número de voltas, que não varia, do campo magnético, que não varia, da área, que não varia, e do ângulo entre um vetor perpendicular à área e o campo magnético, se nada disso varia, então a variação é zero, e aí com isso não vai aparecer força magnética. Bacana?